Olá, amados irmãos, a paz do Senhor para toda a família que está reunida neste momento. Que Deus te abençoe, que eu, pastor Edmar Santos, e eu quero abençoar a sua vida neste momento com uma mensagem da palavra do Senhor. Eu quero te oferecer Filipenses capítulo de número 2, versículo 5 a 8, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Palavra abençoada, e eu quero nesse momento abençoar a sua vida com uma palavra de vida, de esperança, de fé e aprimoramento espiritual nesta sexta-feira santa. Amados, quando você lê este texto, você se defronta com um dos grandes momentos da nossa história, um dos grandes momentos do cristianismo, que é o que nós chamamos da manifestação de Deus em carne. O apóstolo, o evangelista João, ele fala no seu evangelho sobre isso, né? É a encarnação do Verbo. Deus, Jesus, sendo Deus, ele abre mão temporariamente desse status de divindade, não é? E assume a forma humana. Assume a forma humana. E quando ele assume a forma humana, nós temos o quê? Nós temos o Emanuel, Deus conosco. Nós temos Deus conosco, Deus homem. Jesus, ele assume a forma humana, mas ele continua sendo Deus. E nós passamos a ter a habitação de duas naturezas numa só pessoa. Jesus passa a ter a natureza humana pela encarnação, pelo nascimento através da Virgem Maria, e ele continua sendo Deus, mantendo a sua condição de Deus. E na sua trajetória como mensageiro de Deus, ora Jesus manifesta a sua natureza humana, quando ele tem cansaço, quando ele tem fome, quando ele precisa dormir. Ora, ele manifesta a sua natureza divina, quando ele diz: mar, acalma-te. Quando a natureza lhe obedece. Quando ele anda sobre o mar. Quando ele diz: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscita. Nós temos aí a manifestação da divindade de Jesus. Mas o que eu quero falar para você nesta noite é que quando Jesus ele assume a forma humana, ele passa por um esvaziamento. E esse esvaziamento, no grego nós chamamos de kenosis. O que é a kenosis? Kenosis, em grego, significa esvaziar-se. É o esvaziamento de Jesus. Exatamente uma referência a esse processo da encarnação que João se refere no seu evangelho, né? Ele deixa a eternidade, né, que ele era Deus desde a eternidade, e ele deixa essa condição e assume a forma humana. Ele se torna como um de nós. E por que Jesus se tornou um de nós? Qual foi a finalidade da encarnação do Verbo, tão falado por João?
3 motivos, pelo menos. O primeiro, ele se tornou homem para revelar Deus a nós. Nós não temos condições na natureza humana, na condição humana, de ver Deus na sua essência, aquilo que ele é. Então, Jesus, quando ele se torna um homem, quando ele se encarna, assumindo a forma humana, ele está nos revelando a imagem de Deus. Por isso que ele disse a um dos seus discípulos, que pediu a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou: não, eu estou convosco há tanto tempo e vocês ainda não conhecem. Quem veio a mim, vê o Pai. Era isso que Jesus queria dizer. Segundo lugar, Jesus encarnou para nos mostrar um modelo de vida terrena. Quando você olha para Jesus e vê como ele se comportou aqui, como ele andou, como ele se relacionou com as pessoas, que mensagem ele pregava e a maneira como ele interagia com as mais diferentes pessoas, e nos mais diferentes momentos de vida, você percebe que nós temos o que aí? Um modelo de vida. Jesus nos deu um modelo de vida, entendeu? Como homem, natureza humana, subordinado a todas as leis da natureza humana aqui, entendeu? Vivendo a vida humana sem pecado, isso é importante ser ressaltado, mas ele nos dá esse exemplo de vida. Então, se nós queremos um modelo de vida para viver hoje, olhemos para ele. Ele é autor e consumador da nossa fé, por isso um modelo de vida a ser seguido. E para finalizar, o terceiro motivo é exatamente o maior de todos, né? Que é prover o sacrifício eterno pelo pecado. Ele não veio aqui à toa, não veio aqui ensaiar uma dramatização, não. Ele veio oferecer um sacrifício. Por isso que quando João olhou para ele e falou aos seus discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser esse sacrifício pelos nossos pecados. E ao Calvário oferecer esse grande sacrifício. E para isso, para cumprir essa missão, ele esvaziou-se de tudo que tinha e assumiu a nossa forma, sofrendo, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? Ele se achou na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nele se cumpriu a palavra profética de Isaías: ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é uma demonstração clara de que ele esvaziou-se por completo e assumiu a forma humana, trazendo sobre si toda a forma de pressão, de sofrimento, inclusive o sofrimento da morte. E lá no Getsemane, antes de ser levado ao matador, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, se possível. Ali ele sentiu o peso dos nossos pecados. Ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós, quando assumiu a forma humana para cumprir essa grande missão que foi fazer o sacrifício. E hoje, eu e você podemos dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Meu irmão, que Deus te abençoe. Eu estou usando hoje o meu manto aqui, quando eu sempre uso em momentos de grande sacrifício. E nesse momento eu quero que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude, que você não venha desistir. Não se entristeça, levante a sua cabeça e caminhe. Vamos pelejar por Jesus, não é? Porque Ele nos achou, Ele nos encontrou e nós estamos nele agora. E aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos. Nosso destino é a cidade celestial e nós vamos marchar. Por quê? Porque Jesus já fez a parte dele e agora cabe a nós fazermos a nossa. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta família que assiste esta mensagem neste culto de ensinamento e de celebração. Que cada pessoa aqui seja abençoado por Ti. Aonde exista doença e dor, eu profetizo a cura.
Aonde exista o mal, eu profetizo a tua presença. Aonde exista uma impossibilidade, eu profetizo a tua bênção e o teu grande milagre, agora e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço pastoral. Deus é contigo.